Eric. Mas eu acho que assim, a atuação de ontem ela revela menos uma questão dentro de campo e mais uma questão fora de campo. Ainda que o elenco do Flamengo seja, para muita gente, o melhor elenco do Brasil, eu acho que o elenco do Flamengo tem duas lacunas que são importantes e que, de alguma maneira, acho que a diretoria está tentando trabalhar nisso ou vai trabalhar nisso. Assim, o Flamengo não tem um reserva para o meio-campo, não tem um reserva para o Arrascaeta. E o Arrascaeta é uma questão que ela não vem de hoje. Ela já vem de 1 ano e meio, 2 anos para cá, que o Flamengo não tem um reserva. Ah, não é fácil achar um jogador do nível do Arrascaeta? Eu também concordo, não é fácil. Mas você precisa procurar, você precisa tentar encontrar alguém que faça aquela função, pelo menos. Porque aí, quando você não tem o Arrascaeta, o que acontece? Ou você usa o Plata, que nem é muito a dele, ou você joga como o Felipe tentou jogar ontem, com 4 caras lá dentro, empurrando a defesa para trás e tentando fazer um jogo mais direto, de circulação rápida de bola, para aproveitar a velocidade dos caras na frente. Então, eu acho que ontem diz mais sobre o trabalho da diretoria do que propriamente do Felipe Luiz. Olha só a dificuldade, Eric. Nem na seleção brasileira a gente tem não é um cara que execute a função do Arrascaeta, que é aquele número 10. E a ideia Apesar de a gente ter o Alan Patrick aí pedindo passagem. Agora tem uma observação. O próprio Matheus Pereira, que deu uma caída no ano passado, também é esse tipo de jogador. O Veiga, o Maurício. Que também caiu, né? O Maurício, que está machucado, enfim, são jogadores que A ideia da seleção uruguaia, vocês não gostam? Do Arrascaeta fazendo a dobradinha. Quer dizer, no caso da seleção uruguaia é o contrário, né? Porque é o Arrascaeta que é reserva do De La Cruz. O Felipe ontem tinha a possibilidade de usar mais um jogador no meio, o Alan, como titular, e adiantar um pouquinho o De La Cruz também. Mas ele tinha jogado com esse jeito contra o Inter, né? Só que era o Juninho e não o Cebolinha. Isso. E ele repetiu o que tinha na cabeça dele dado certo, principalmente no segundo tempo contra o Inter, quando o Flamengo jogou muito bem, né? Não só um ponto de observação que o Eric falou sobre a questão da diretoria. A diretoria até trouxe esse jogador, né, para um possível desfalque do Arrascaeta, que foi o Alcaraz. Foi a outra diretoria, certo, né? Só que não deu certo. Foi o ex. Entendeu? Só que não deu certo. E aí, dentro daquilo que era de possibilidades, o Alcaraz seria esse reserva imediato do... Não deu, nem tentava dar, né? Porque... É a história do imediatismo. Exatamente. Em 2 jogos não se mostrou capaz, é porque não serve pra nada. Tá? Porque fazem, lógico... Assim, ele não ficou nem um ano. A comparação lá, o cara custou tanto, tem que... Não é que funciona assim, entendeu? E o cara ter custado tanto não diz nada sobre isso. Não sei se o Júnior e o Rick concordam comigo. Eu achei que ontem o melhor jogador do Flamengo foi o Pulgar, o volante. Olha quanto tempo o Pulgar demorou até hoje ser uma unanimidade. Todo mundo fala, caramba, esse cara realmente... Ele tem um desequilíbrio. Faz falta quando ele não joga, né? Bate, hein? Ele demorou um tempo. Mas ele tá batendo, hein? É grosso, Há muito tempo eu não vi um cara bater que nem o Pulgar bate, viu? Isto é Libertadores. Mas ele tá demais, maestro. Isto é Libertadores. Diz que no condomínio também. Olha aí. Vamos ouvir o Felipe Luiz, então, porque ele analisou, né? É resultado, é desempenho. O que importa mais no final das contas? Vamos ouvir. Outro dia me perguntaram, né? O que eu prefiro, se é vencer ou jogar bem. Eu prefiro vencer. Prefiro vencer jogando bem, mas sempre, se puder escolher, a vitória ela é a coisa mais importante, né? Para uma equipe, os resultados dão confianças, por mais que hoje não tenha sido o melhor jogo coletivamente ofensivo da equipe, mas sim foi um jogo muito bom para alguns jogadores que precisavam ganhar confiança, recuperar ritmo, se sentir confortáveis dentro do campo, e alguns jogadores foram crescendo com o passar dos minutos, e isso é importante. Essa vitória, eu sempre falo, não é fácil ganhar. Não é fácil ganhar de ninguém. Não é fácil ganhar no Brasileiro, não é fácil ganhar no Campeonato Carioca, muito menos na Libertadores. E fora de casa, como eu falei, com uma viagem tão cansativa, que não é desculpa, mas que sim, o adversário tá na casa deles e tem a torcida deles a favor. E o meu time soube competir bem, soube passar por esses momentos de dificuldade que passamos durante o jogo, e eu valorizo muito essa vitória, porque me demonstra que esses jogadores não param de querer vencer. Eles querem vencer, têm muita fome, muita ambição e continuam trabalhando muito para isso. Perfeito, tá aí então, para o Felipe Luiz. A última frase dele é uma frase que se usa, que é aquela sede insaciável de vitória o tempo todo. O que é muito difícil, o Muricy falava sempre isso, o difícil não é você chegar, é você se manter com essa mesma sede insaciável de conquista.
Entendeu? Isso é uma coisa que ele está tentando incutir na cabeça dos caras para que se mantenham sempre no mesmo nível. O fato de o Flamengo não ter perdido só um jogo sob o comando do Felipe, eu acho que faz com que essas expectativas, às vezes, elas ficam muito maiores do que precisam ser. O Flamengo vai perder jogo na temporada. São 70 jogos na temporada. E a gente nem está falando de uma derrota, é importante lembrar, né? Então, assim, eu acho que tem que ter um pouco de equilíbrio também nessas análises, assim. Vai ter dia que o Flamengo vai jogar mal e vai empatar, vai ter dia que o Flamengo vai jogar mal e vai perder, vai ter dia que o Flamengo vai jogar mal, ou mais ou menos, e vai ganhar, como aconteceu ontem. Tudo é muito exacerbado, eu acho, sabe? Muito intenso, eu também percebo dessa maneira. Mas isso é fruto, a gente falou do Palmeiras, que conquistou tanto, no Flamengo que conquistou tanto. Quem conquista tanto... Fica meio paga refém, esse preço. Né? Joga a régua lá em cima, né? Paga esse preço, refém, não tem jeito. A gente começa a querer, não, porque já fez, então tem que fazer sempre. Às vezes não é assim que funciona, né? É esse imediatismo que a gente está querendo que o Palmeiras, passando por uma transformação, jogue o que jogou em 23, 24. O caso do Botafogo também. Mudou técnico, perdeu peças importantes, contratou muita gente, mandou... embora, entre aspas, muita gente, enfim, teve uma mudança de perfil de elenco no Botafogo também. Aí você vai, por exemplo, os clubes que contratam grandes jogadores, aí quando chega na época da data FIFA, eles são penalizados, né, pelo fato de ter conseguido contratar grandes jogadores. Quer dizer, é uma incoerência, né, porque o calendário não ajuda. Então você deixa de contratar? Não vai deixar de contratar, entendeu? Essas incoerências que a gente às vezes analisa e passa um pouquinho do ponto. Bom, aliás, a contratação, né, tá ali, bem no meio do nosso telão do Flamengo para a temporada, a aposta foi o Juninho. O Flamengo trouxe 2 jogadores, né, Mari? É o Juninho e o Danilo. Danilo também, mas eu acho que o Danilo a gente já sabia, né? Não, eu quero dizer o seguinte, não foi um clube comprador nesse ano. Não foi. Só 2 jogadores. Não, foi econômico, foi econômico. O Danilo a gente já sabia o que podia apresentar e também já devemos considerar. Não está na sua melhor fase, né? Está sentindo já a idade, que é o natural, inclusive. E o Juninho era uma grande incógnita. Estou usando era. Não sei se para vocês ele já se mostrou jogador de reforço do Flamengo. Veio como o melhor brasileiro do Azerbaijão, né? Alguém via Juninho no Azerbaijão? Talvez eu esteja falando uma grande besteira aqui. De repente vocês viram e não, ele jogava pra caramba. Eu não vi. Mas por isso, para mim, ele se mostrou uma incógnita, porque quem era? O Igor Jesus também veio mais ou menos numa prateleira desse tipo, né? Que a gente não tinha um conhecimento muito grande a respeito do Igor e terminou chegando na seleção brasileira, né? É um jogador que veio assim também, a gente nunca tinha ouvido falar, o Emerson Sheik. Também chegou assim no Flamengo e virou campeão de tudo aí, Flamengo, Fluminense, Corinthians e tal. Acontece, o Maestro falou algumas características do Juninho e eu concordo. Ele é um cara que tem muita força física, uma velocidade que chama a atenção e tem isso aí, uma impulsão. No jogo contra o Inter, ele subiu no 3º andar para cabecear uma bola que o Rocher fez uma boa defesa. Agora você vê o tanto que ele subiu, ele subiu mais do que a bola, fez de peito o gol. Então, ele vai ter uma adaptação e eu acho que o que é o mais interessante nesse processo, só para te passar a palavra, Rick, que eu acho assim, foi um jogador que o Felipe viu, analisou e falou, ok, eu quero. Eu acho que isso é o processo. Não veio assim, e aí, Felipe? Já estava aí. Posição. Ele quis, ele olhou junto com o José Boto, junto com o pessoal do departamento de scout do Flamengo, analisou e contratou. E não foi barato, ele custou aí uma fortuninha. Então, assim, o Felipe vai saber a melhor maneira de usá-lo. Sabe que, na minha opinião, qual é o maior problema desse questionamento do Juninho? É porque o pessoal está comparando ele com o Pedro. Então. E o Juninho não é um centroavante que nem o Pedro. Ele é um segundo atacante, exatamente. Então, assim, não vai esperar do Juninho, claro que se ele puder e fizer, é ótimo para o Flamengo. 20 gols na temporada, 25 gols, não. Mas ele vai ser participativo naquilo que é a característica dele, que é isso que o Maestro falou. Uma intensidade, uma infiltração, um jogador mais participativo, um jogador que entende o jogo jogado. Então, essa é a cobrança que tem em cima do Juninho. Mas ele veio para o lugar do Pedro. Não. Ele não veio para o lugar do Pedro. Eu tenho certeza que o Felipe, quando contrata, ele tem outras características, outras valências que o Juninho apresentou que ele gostou. Mas quando o Juninho chega, todo mundo fala assim, é o substituto do Pedro. E esse peso em cima do Juninho é ruim, porque ele não é esse centroavante, ele não é esse goleador. Uma das valências, Rick, que ele tem, diferente do Pedro, é exatamente
essa caída vertical que o Pedro não tem. O Pedro funciona muito mais de pivô, né? Exatamente. Joga em cima de mim que eu vou dominar para quem vem de trás. Né? O Juninho, ele tem essa infiltração entre zagueiro e lateral que dá uma possibilidade para quem vem de trás, um Arrascaeta, o Gerson, o De La Cruz, de meter essa bola para ele e ele segurar essa bola ou então tentar sair para a finalização. É uma característica já que a gente vê diferente do Pedro. E que é um detalhe importante, o Juninho fez um gol do título carioca. Ué, não foi 2-1 o primeiro jogo e o segundo 0-0? Quem fez o segundo gol? Isso é verdade. O Juninho ontem já fez um gol que valeu 3 pontos. Mas eles estão lembrando, sabe o quê? A bola do contra o Inter. Mas que ele fez tudo certinho. E vai na trave, né? Que a bola bateu. Cara, assim, mal ou bem, ele já fez um gol em final de campeonato. Ontem fez um gol que valeu 3 pontos numa Libertadores, numa estreia. Eu acho que estão lembrando, sabe de quê? É de Pedro. Sabe que foi relacionado para o jogo contra o Vitória. Essa é a notícia de agora. Dificilmente eu acho que o Felipe Luiz vai jogar nesse esquema de 4-4-2. Dificilmente eu acho que ele, pela possibilidade... todo mundo, exatamente, Mas a gente já não teve essa discussão com Pedro e Gabigol? Não pode virar Pedro e Juninho? Exatamente isso, pela possibilidade que ele tem desses jogadores de lado. É difícil, ele tem muita opção de ponta, né? Mas o Juninho pode jogar junto com o Pedro, por que não? Também acho então isso. Então é isso, Tá jogando junto com o Bruno Henrique, né? Jogou com o Bruno Henrique. Exatamente, com o Bruno Henrique de Pedro, no caso. Exato, e o Bruno Henrique fazendo um papel de... Do Flamengo, temos poucos minutos de programa pela frente. Por que o Flamengo não foi o Flamengo contra o Tátira, apesar da vitória por 1-0? Bom, algumas coisas. Primeiro, os desfalques. O Flamengo tem um baita elenco. O Flamengo tem um baita elenco. E só molecada no banco, hein? O banco do Flamengo ontem era só moleque. A quantidade de desfalques, como se fosse um meia, né? Colocar o Alan como volante, mas aí você olha a fragilidade do Tátira. E aí o Felipe falou na entrevista que viu o Tátira jogando com 2 linhas de 4 e que foi surpreendido com o Tátira jogando com uma linha de 5 e uma linha de 4. E você entende por que não usar 2 volantes, né? Quando ele coloca 3 jogadores de velocidade na linha atrás do centroavante, Bruno de centroavante, né? O Everton, o Michel e o Luiz Araújo jogando atrás deles, os 4 jogam muito em cima da linha de 5. E aí o que acontece? Como as linhas do Tátira eram muito compactadas, não tinha ninguém jogando entre essas linhas. Aí, ó, os 4 você vê ali perfeitamente na imagem. E aí tem uma questão, aí começaram a reclamar, o Flamengo circulou a bola com lentidão. Cara, assim, quando você tem cara jogando entre as linhas, quando o volante vai receber a bola, ou o zagueiro construindo, automaticamente, quando vai chegar a bola nele, ele já viu o cara movimentando para a bola chegar ali. Os volantes começaram a procurar os atacantes. E aí o ataque não fluía. E ali tem a coisa crucial. Os laterais jogaram mal. Os laterais reservas ontem, né? Isso, os que começaram o jogo. Sim. Principalmente o Ayrton Lucas. Eu acho que na direita ainda ok, mas principalmente o Ayrton Lucas. Tanto é que o Flamengo cresce quando faz o gol. Quando entra o outro lateral, né? E é colocado um segundo jogador na área para você ter uma dobra de atacantes. Porque aí a bola chega no Cebolinha. Primeira jogada do Cebolinha do jogo. Primeira jogada dele. E aí tem os 2 caras na área para aproveitar. Porque o Felipe, exatamente porque tem um grande elenco, corrige uma dificuldade num jogo em que o Flamengo... Primeiro toque na bola do Juninho. Num jogo que o Flamengo... Terceiro gol dele com a camisa do Flamengo, fez gol na final do Campeonato Estadual, mas eu considero esse o mais importante. Num jogo em que o Flamengo individualmente não teve inspiração, os volantes não construíram muito, o lateral esquerdo, Ayrton Lucas, jogou mal, o Wesley fez falta, e os jogadores de drible na frente, sem espaço, não conseguiam fazer o drible. Não tinha essa jogada no mano a mano. Quantas jogadas o Luiz Araújo ganhou contra o adversário? A única bola que teve de fazer o gol caiu no pé direito, e aí a gente conhece o Luiz Araújo. É um bom jogador, mas tem algumas dificuldades ali também. Né? O Michael, quantas jogadas ele conseguiu fazer no drible? O Cebolinha, quantas jogadas? Então, acho que diante disso tudo, como o Flamengo taticamente foi muito consistente, e por isso que eu discordo do Pascoal, da crítica. Porque eu acho que no dia que você não tem jogadores inspirados, não tem o passe do Arrascaeta, não tem a liderança e o passe do Gerson, tá faltando o centroavante. O Bruno não pode jogar pelo lado porque o Bruno tá jogando como centroavante. Diante disso tudo, você controla o jogo, como o Flamengo controlou, com exceção dos minutos finais, e aí eu acho que faz parte do futebol, eu acho que foi legal. Não dá para ficar realizado, não dá para elogiar a atuação do Flamengo, mas eu acho que foi uma atuação boa para a estreia e conseguiu o resultado que é o que importa. Que a gente também não vê o que o adversário faz. Olha essa bola aí, ó. A última do jogo. Muito fechado, já. Olha a última do jogo, ó. Pé da trave. Olha lá, Zé. Também ele não pegou bem na bola, né? Ali deu aquele susto, né, Pascoal? Que trava tudo. Aí o cara dá aquele frio na barriga, né, Zé? Frio na barriga.
Mas é que a gente, muitas vezes, nós não enxergamos o que o adversário faz, né? As dificuldades que são impostas pelos adversários. O Birner falou, de montar uma linha de 5 e uma linha de 4. E o centroavante ainda voltava para ajudar. E muito bem posicionados, as linhas. Eu acho assim, à medida que passa o tempo, os times são observados, estudados. O Felipe deu uma entrevista, ele falou, né, porque foi muito questionado sobre ele, falou, não conheço o Tátira. Quando ele fala não conhece, é que assim, eu conheço o time, mas eu não conheço taticamente, eu vou ver, vou analisar, até porque o Felipe vê tudo. Não, tiraram de contexto, ainda do foi bem antes do jogo, é lógico que o cara ia assim, ainda mais o Felipe, que é workaholic até o teto. E depois ele fala sobre isso, né, que, olha, eu vou estudar como o adversário nos estudou hoje aqui. Sim. E até depois ele falou, eu enfrento o Vitória no final de semana, eu ainda vou estudar o Vitória. Né? São situações diferentes que... É um jogo por vez, né, gente? Não dá pra vez, não tem jeito. Você atropelar o jogo. O Pascoal sabe, todos aqui sabem, né? Você vai jogar contra o Flamengo, você joga a vida. Sim, claro. É o jogo do DVD, aquele jogo que você marca o gol e vai pro Puskas depois lá e... Entendeu? O Tátira deve estar satisfeito com a sua atuação. E sua vida pode melhorar, entendeu? É assim, tem algumas circunstâncias e alguns times que te fazem isso, né, Pascoal? O Flamengo faz isso, o Palmeiras... Eu achei que o Flamengo jogou abaixo da minha expectativa. Não, eu antes do jogo, se me perguntassem, do torcedor. Eu imaginava que o Flamengo fosse atropelar. Mas aí a explicação do Birner tem... para mim tem uma parte de validade, mas não tem a outra parte de validade. O que faltou? Porque se você tem um jogador como o De La Cruz, ele pode muito bem, na composição de meio, colocar um outro volante. Tem o Everton, o menino Everton, que é muito bom volante. Ou o Alan, que acabou entrando. O Pulgar jogou bem, gente. O Pulgar fez uma boa partida. Excelente jogador. Ele não tinha muito o que fazer na marcação, ele tentou sair, o Pulgar jogou bem. Eu adiantaria um pouco o De La Cruz, jogaria numa composição com 2 volantes, mas adiantaria um pouco o De La Cruz para ter essa referência na saída de bola. Porque o time do Flamengo ficou muito da ligação distante. Ficou muito dependente de um atacante voltar e buscar a jogada. De um atacante... Ou o Luiz Araújo saía e vinha buscar a jogada atrás, Mas faltou fazer isso, eu acho. Então, mas o robozinho... Porque aí falta o quê? Porque eles têm uma característica de pegar a bola e correr para cima do adversário. Sim. Eles não têm a característica de levantar a cabeça, vou virar essa bola no Cebolinha, ou vou virar essa bola aqui do outro lado, entendeu? Não tem. Eles abaixam a cabeça e brrr, de 0 a 10, correndo. Que nota você dá para o momento do De La Cruz? Eu já vi jogar melhor. Não no Flamengo, né? Hã? No Flamengo ele até teve um bom momento no começo. A chegada dele foi muito boa, né? Porque ele jogava... Parece que é uma solução, do jeito que está falando, você botou ali e está resolvido. Eu entendo a ideia. Eu imagino o De La Cruz, que eu imagino é o De La Cruz do River. Do River. Ou então da seleção do Uruguai. Porque o De La Cruz não joga de ponta esquerda como joga o debochado. Ele joga de meia, ou então de meia ponta pela direita ou de meia ponta. Então, nessa posição, ele vai muito bem, mas aí precisa de um outro cara. Aí tem que ter o Gerson para dar o equilíbrio. O Gerson, gente, é o cara que faz toda a diferença. O Gerson faz toda a diferença. O Arrascaeta é um monstro de jogador. Esses caras, só de estarem em campo, eles já cumprem uma meta. É chamar a atenção do adversário. E fora o que eles jogam, né? Fora o que eles podem produzir. Ontem faltou a ligação. Não dá para você jogar 2 aqui e 4 lá. Olha o espaço que fica buracão no meio. Eu não gostei. Acho que foi, na minha visão, eu tenho muito respeito pelo Felipe. Aliás, eu adoro o Felipe. Eu conheci o Felipe com 16 anos. Ele foi meu jogador no Figueirense. Eu tenho o maior respeito por ele. Todo mundo sabe disso, que eu adoro o Felipe, mas ontem foi o pior jogo dele no Fluminense. Se os laterais conseguissem jogar bem, construindo por dentro, você tinha isso resolvido. Mas ontem o Ayrton Lucas foi uma tragédia, gente. É muito mal. O Varela razoável. Mas acho que os 2 laterais, o Varela nem tanto, né? Mas, o Varela nem chegou nessa primeira bola que sai perigosa, ele faz. Essa característica. O Ayrton Lucas é o cara que precisa de campo para correr. Ele é diferente, por exemplo, do Marcelo, Fluminense, do próprio Felipe. Sim. O Felipe não era o cara que corria pela lateral de campo. Não, vinha por dentro. Ele vinha por dentro armando. O Ayrton é o cara que recebe a bola nos espaços futuros, né? Como o pessoal gosta de falar. Ataca o espaço. Ataca o espaço. O Ayrton é esse tipo de jogador. Por que o Alessandro entrou? Pouco tempo, mas mudou. Zé, porque o Alessandro gosto é mais tático. Primeiro volante que... Rapaziada, é aquilo, né? Libertadores não tem jogo fácil, ainda mais fora de casa. O Mengão não jogou bem contra o Deportivo Táchira. Foi abaixo do que a gente espera, mas o que importa no fim das contas é o resultado. E graças ao gol salvador do Juninho, a gente saiu com esses 3 pontos importantíssimos.
Claro que tem muita coisa para corrigir, porque Libertadores cobra caro. Mas, mesmo jogando mal, é vitória, é liderança e é início com o pé direito. E isso já dá moral pro resto da caminhada. Então é isso, nação. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí o que achou da atuação do Flamengo e do gol do Juninho. Será que ele vai se firmar como titular? Quero saber a opinião de vocês. Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negras. E vamos que vamos, porque aqui é Flamengo, sempre na raça.